Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Sim, a paz dele está sobre as nossas vidas. Um dia abençoado. Pela manhã já estivemos na casa do Senhor, adorando como povo de Deus, reunido para o louvor da sua glória. E agora Deus nos permite estarmos aqui terminando esse dia diante dele, diante da palavra dele, fonte do nosso conhecimento, fonte de nossa fortaleza, porque é na palavra que nós nos fortalecemos, e é claro, com a maravilhosa, diante da maravilhosa comunhão com os nossos irmãos, mesmo que seja ainda dessa forma, mas estamos aqui unidos em um só coração, isso que importa. Mas Deus já nos tem dado a graça de estarmos juntos. Nós louvamos ao Senhor. Queremos começar esse momento de adoração lendo o Salmo 117. Salmo 117. Diz assim o salmista, no Salmo 117: Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Nós estamos aqui para louvar o Senhor, isto é, cantar as suas maravilhas, reconhecer a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada irmão que está aqui conosco e também pela vida daqueles irmãos que estarão posteriormente nos acompanhando nessa reflexão, terminando assim esse primeiro domingo do mês de outubro. Nós louvamos ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor. Vamos pedir a Ele que Ele esteja preparando os nossos corações e que a nossa reflexão esteja nos abençoando, esteja gerando em nossas vidas transformação genuína. E nós sabemos que a palavra de Deus tem essa propriedade, esse poder de transformar a alma humana. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia de alegria, um dia de vitória, e isso porque estamos o vivendo na Tua presença. Obrigado, Pai, por esta manhã abençoada que o Senhor nos deu. Já Te adoramos, meditamos na Tua palavra, e como o Teu povo, nós temos sede de Ti. Por isso estamos aqui novamente, para terminar esse dia, ó Pai, meditando na Sua verdade, glorificando o Teu nome, nos alegrando, ó Pai, com o Teu reino, com os valores do Teu reino, Pai. Muito obrigado. Abençoe cada um de nossos irmãos que estão agora aqui conosco, como também abençoe aqueles irmãos que posteriormente estarão também, ó Pai, meditando na palavra através desse momento aqui, Pai. Muito obrigado. Esteja conosco. Fale aos nossos corações. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, que bênção! Deus é bom? Deus é maravilhoso. Posso ver por aqui quem está conosco nesta noite. Nossa irmã Elisange, nosso irmão Davi, Glorinha, Ruth, William, é claro, a minha esposa Renata, também o Flávio Meira, que Deus te abençoe, e os demais irmãos que estão conosco, que eu não consigo ver por aqui. Que Deus abençoe a todos. Queridos, nós vamos fazer a nossa reflexão desta noite na carta de Paulo aos Romanos. No primeiro capítulo, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 a palavra do Senhor. Nós temos aqui o prefácio e a saudação do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja que está em Roma. Um prefácio é uma apresentação. Então, Paulo aqui está se apresentando à igreja em Roma.
E nesse prefácio aqui, irmãos, nós vamos tirar lições preciosas. Vamos pensar o seguinte: nesse prefácio, Paulo está se apresentando à igreja de Roma. É como se fosse uma carta de apresentação. Temos aqui nesses primeiros 7 versículos. E a grande pergunta é: como que Paulo se apresenta àquela igreja? Uma igreja que ele tem o desejo ardente de visitar, de conhecer, e isso ele faria na sua última viagem. Mas a grande questão aqui é: o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta à igreja que está em Roma, e aqui no primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 7, nós temos a sua apresentação. Como que o apóstolo Paulo se apresentou àquela igreja? Nós vamos ver que a forma como ele se apresentou, nós temos aqui lições preciosas, inclusive do caráter do apóstolo Paulo, que nós precisamos, é claro, seguir o bom caráter. Então, nós temos boas lições aqui para aprender com o apóstolo Paulo. Ele diz assim, Carta aos Romanos, capítulo 1, quem está chegando agora, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que prefácio, que saudação. Como que Paulo se apresenta àquela igreja? O que ele revela aqui como, podemos dizer, um currículo da sua pessoa. O que ele fala de si. E é claro, irmãos, que nesse prefácio, nessa saudação, nós temos muito a aprender sobre o caráter desse apóstolo que foi tremendamente usado por Deus na pessoa de Cristo. Então vamos, irmãos, através desses versículos, vamos olhar para a vida desse servo de Deus e vamos perceber aqui as virtudes, o caráter de um homem que realmente conhece a Deus, de uma pessoa que realmente conhece a Deus e vive para o louvor da sua glória, que vive para o louvor da glória do seu Filho Jesus Cristo. Então Paulo escreve a sua carta aos Romanos, nós temos aqui o prefácio, uma apresentação do remetente desta carta aos destinatários, remetente o apóstolo Paulo, destinatários a igreja que está em Roma. E Paulo começa assim a sua carta, a sua apresentação. Eu, Paulo, servo de Cristo. Depois do nome Paulo, logo vem essa palavra, eu sou servo de Cristo. Servo. É assim que Paulo começa a sua apresentação. Eu sou servo de Cristo. A palavra servo aqui
doulos, isto é, escravo. E é muito importante, irmãos, nós entendermos o contexto da época de Paulo. Paulo vivia em uma sociedade onde ter escravos era algo normal, onde ser um escravo era algo normal. Ele vivia numa época em que ainda acontecia a escravatura. Mas é interessante notar que quando nós estudamos sobre a vida dos escravos daquela época, é interessante, irmãos, que haviam todo tipo de escravos. Havia todo tipo de escravos. Você poderia ser um escravo, por exemplo, no palácio do imperador romano, como você poderia ser um escravo numa casa humilde. Então, na verdade, também, entre a própria categoria dos escravos, havia status. Então, por exemplo, se você fosse um escravo de uma família muito rica, poderosa, isso te dava status como escravo. Aliás, alguns escravos, inclusive, eram livres, mas eles, por trabalharem para pessoas que cuidavam muito bem deles, eles preferiam ficar naquela posição de escravos, mas eram livres. Poderiam, inclusive, ir embora, mas eles preferiam ficar com aquelas pessoas, com aqueles senhores, porque muitas vezes alguns desses senhores davam muito status à vida dessas pessoas. E quando Paulo aqui, ele diz que ele é um servo, um doulos de Cristo, na verdade, irmãos, nesse momento, a ênfase não está primeiramente nele, mas está no seu Senhor. Então, quando Paulo diz, eu sou escravo de Jesus, eu sou escravo daquele que através da sua palavra todo o universo foi criado. Então, eu estou a serviço, eu sou um escravo, eu sou um servo daquele que é o Filho de Deus. Na verdade, naquele momento, nesse momento aqui, sempre quando essa palavra aparece se referindo aos discípulos de Jesus, a ênfase não está nos discípulos, mas a ênfase está no Senhor. Volto a falar, volto a dizer. Naquela época, quando se era escravo de uma pessoa muito poderosa, isso dava status. Isso dava importância àquelas pessoas. Então, na verdade, irmãos, a nossa importância está porque nós somos servos de Cristo. A ênfase está em Cristo. Os holofotes não estão sobre as nossas vidas, mas estão sobre a vida de Jesus. Então Paulo dizia que era servo de Jesus com muita alegria, com contentamento, porque ele sabia que era servo do Cristo, Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Então Paulo começa a sua apresentação dizendo que ele é um servo de Cristo. E agora, a alegria dele consiste unicamente em servir a Cristo, em viver para Cristo, viver com Cristo. Nada mais importa para a sua vida, já que ele agora é um escravo. A sua vida não se pertence, mas pertence àquele que o salvou. Isso é tão forte, irmãos, que quando Paulo escreve a carta dele aos Filipenses, ele vai falar sobre isso também. Se você deseja acompanhar a leitura, feche um pouquinho aí a carta aos Romanos e vamos à carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, a partir do verso 7. Olha o que é estar na presença de Jesus. Olha o que é olhar para Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas.
vamos perceber aqui o que significa ter Jesus na vida. Ter Jesus como o supremo valor. Porque tendo Jesus, nós temos Deus, a Trindade Santíssima, Pai, Filho, Espírito Santo. O que isso significa para a vida dos discípulos? Paulo vai dizer aqui também, na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha só, Paulo está se referindo aqui à sua vida anterior como um fariseu, como alguém versado na lei, alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, religioso da religião judaica, conhecedor. Agora, para ele, nada isso importa. Nenhum tipo de conhecimento que não seja o conhecimento de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Olha só, irmãos, que expressão forte. Paulo está dizendo aqui que aquele passado, entre aspas, de glória que ele viveu, sendo alguém da religião judaica, alguém conhecido, uma referência, fariseu de fariseus, versado na lei, criado aos pés de Gamaliel, tinha estirpe, mas agora nada disso é importante. O que é importante para ele é o conhecimento de Jesus. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Olha só, irmãos, e ser achado nele. Quando nós começamos a ler a palavra, ela vai nos descortinando cada verdade sublime, cada conhecimento, cada princípio, cada valor. E aí nós vamos notando que essa fé, a nossa fé cristã, ela é profunda, não é uma fé superficial, não é uma fé efêmera, não, é algo profundo. Porque Paulo aqui está dizendo que ele agora, ele é um servo de Jesus, ele abriu mão de tudo, por causa dele, por causa de Jesus, ele perdeu todas as coisas e as considera como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ser achado nele, estando nele verdadeiramente, em profunda comunhão. O que você entende como ser achado em Cristo? Ser achado em Cristo, irmãos, nós podemos aqui dizer também que é revelar uma vida que expressa a pessoa de Cristo em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo. É estar enraizado em Cristo. É se ver numa simbiose com Cristo. Tanto é que Paulo depois vai dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, quando as pessoas olham para um cristão, elas precisam ver Cristo. Cristo foi aos céus, deixou aqui a sua igreja, os seus discípulos. Nós somos os embaixadores de Cristo. Quando alguém olha para um cristão, tem que enxergar Cristo nele. Olha que responsabilidade, irmãos. Isso é ser um servo, isso é ser um doulos, um escravo, alguém que vive unicamente para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Filho, como também o Deus Pai, o Deus Espírito. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Verso 10.
O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. E quando Paulo fala aqui que ele quer conhecer Cristo, é claro que não está aqui, irmãos, primeiramente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de relacionamento. Aliás, nós precisamos abrir o coração para isso, irmãos. Muitas vezes nós erramos, porque nós buscamos um conhecimento unicamente intelectual de Cristo. Isto é, nós lemos o Novo Testamento, os Evangelhos, as narrativas que falam do nascimento, da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. Nós lemos a pessoa de Cristo nas cartas, em Atos, Apocalipse, temos um conhecimento intelectual, mas Paulo está se referindo aqui a um conhecimento espiritual, é um conhecimento que diz respeito a relacionamento. É por isso que muitas vezes pessoas que se dizem conhecer a Cristo, infelizmente não revelam a pessoa de Cristo, porque não tem um relacionamento profundo, não tem intimidade, não vive como mestre. Por isso que Paulo começa essa apresentação acerca da sua pessoa dizendo o seguinte: eu sou Paulo. Aliás, o nome Paulo, na tradução grega, é pequeno garoto. Até aí, até no nome, Paulo revelou a sua humildade e dependência. Pequeno menino, eu, Paulo, sou servo de Cristo. Servo. Aliás, hoje em dia, muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas, elas muitas vezes se veem numa situação de se autoafirmar, até como líderes, mostrando um currículo. Porque tenho bacharel nisso, mestrado, doutorado. Não é difícil, às vezes, você, de repente, se deparar com uma programação de uma igreja, onde lá tem um palestrante, aí está o nome dele, o currículo. Doutor, mestrado, isso. Paulo até tem as suas credenciais, mas ele começa apenas dizendo: sou servo de Cristo. Mas servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, chamado para ser um enviado, um mensageiro. Segundo a palavra de Deus, segundo os estudiosos, Paulo foi o último apóstolo de Cristo. A palavra apóstolo quer dizer mensageiro, enviado. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, do verso 8 ao verso 11, ele vai dizer que foi o último dos apóstolos. Um apóstolo é alguém que viu Jesus, ele viu Jesus ressurrecto a caminho de Damasco. Um apóstolo é alguém que é chamado diretamente por Jesus. O apostolado de um apóstolo não foi dado pela igreja, não foi dado pela imposição de um homem, mas foi dado diretamente por Jesus. Um apóstolo é alguém que realiza sinais e maravilhas. Os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja. Na verdade, o que temos depois dos apóstolos, irmãos, são os pastores, são os presbíteros, são os mestres, que na verdade edificam sobre o fundamento dos apóstolos. Por isso que os líderes hoje não têm mais a autoridade de colocar um novo mandamento, um novo fundamento, porque tudo já foi nos dado, já está tudo consumado, toda a verdade
já foi estabelecida por Deus na pessoa de Cristo e posteriormente através dos apóstolos. Por isso que lá em Atos está dizendo que todos estavam debaixo da doutrina dos apóstolos. Observavam, seguiam a doutrina dos apóstolos, que na verdade era a doutrina de Cristo. Então Paulo, um servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Agora Paulo vai dizer que o evangelho estava lá já registrado nas escrituras sagradas do Antigo Testamento, é claro, porque os profetas profetizaram a vinda do Messias. O Messias que traria em suas asas salvação, não agora mais por meio da lei, da observância da lei, porque se for pela lei ninguém pode ser salvo, mas agora pela graça. É um dom gratuito de Deus. Então agora, aqui Paulo está dizendo que o evangelho, ele foi revelado lá através dos profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora Paulo também vai começar a traçar o que seja a vida daqueles que foram chamados por Jesus. Quando ele diz no verso 5 o seguinte: por meio dele, isto é, por meio de Jesus, viemos a receber graça e apostolado. E aqui, irmãos, uma lição muito importante. Então, Paulo está no momento de se apresentar à igreja de Roma. Ele começa essa apresentação dizendo que ele é simplesmente um servo de Cristo Jesus, chamado por ele mesmo, por Jesus, para ser um apóstolo, alguém que estaria lançando os fundamentos teológicos, doutrinários da igreja. Aliás, nós estamos aqui diante daquela que é a carta mais teológica de Paulo, a carta aos Romanos. Mas Paulo também vai dizer nesse momento aqui, nesse início dessa carta, nessa apresentação, ele vai nos dizer algo muito importante que está aqui no versículo 5. Preste atenção, meu irmão. Por meio dele viemos receber graça e apostolado. Graça, salvação. Apostolado, vocação. Muito importante a gente entender isso. Nós não fomos salvos unicamente para um dia adentrarmos as moradas eternas, mas nós fomos salvos para também, enquanto aqui estivermos, irmãos, enquanto aqui caminharmos, nós precisamos servir. Porque quando Paulo diz, por meio dele, por meio de Cristo, viemos a receber graça, isto é, salvação, vida eterna, mas não somente graça, salvação, mas também apostolado, vocação, ministério, serviço. Ele, Paulo, transformado em um apóstolo, o último dos apóstolos. Mas nós, irmãos, recebemos também os nossos dons, fomos também instrumentalizados para servirmos. Precisamos nos ver engajados na obra. É interessante, irmãos, porque infelizmente há uma boa parcela de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem salvas, mas não estão engajadas na igreja, não estão engajadas no reino, não estão servindo, não estão somando forças
com o povo de Deus, com o corpo de Cristo, estão inativas. Isso é muito triste, irmãos. Como pode? Como pode? Como pode alguém se dizer salvo e não estar engajado na obra? Como alguém pode se dizer salvo se não tem a preocupação, se não tem um desejo ardente de servir ao reino de Deus? Porque Paulo está dizendo aqui, irmãos, com todas as letras, que os salvos também são salvos para servir aos propósitos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não dá para separar a salvação de vocação, de ministério, trabalho, e trabalho árduo. Vamos pensar nisso, queridos. Vamos pensar o que eu tenho feito, o que eu tenho feito para o reino, o que eu tenho feito para o corpo de Cristo, o que eu tenho feito para a vida de pessoas que Deus tem colocado em meu caminho, em minha história. Eu preciso servir ao meu próximo, servir ao reino, servir àquele que me salvou. Por isso, nessa carta, nessa apresentação, Paulo ele faz questão de trabalhar esse princípio importantíssimo. Aqueles que são salvos não unicamente para adentrarem aos céus. Sim, vai ser o apogeu. Mas enquanto aqui estivermos, vamos servir. Porque ele recebeu graça, salvação, mas recebeu também apostolado, recebeu incumbência, recebeu uma empreitada, recebeu uma vocação, um ministério, como cada um de nós, irmãos. Como cada cristão, ele é chamado para ser um salvo, mas também para ser um servo, alguém que serve, alguém que realmente está lá no fronte, na linha de frente, dessa batalha que a igreja tem enfrentado dia após dia. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, mas ele continua dizendo, por amor do seu nome. Outra verdade aqui, cara para nós cristãos, que nós não abrimos mão, é que nós recebemos a salvação, nós recebemos o ministério e nós vamos exercer esse ministério por amor, por amor. Nós vamos servir a Deus por amor. É isso que Paulo está dizendo. Por meio dele, por meio de Cristo, viemos a receber graça, apostolado por amor do seu nome. Por amor. Nós servimos a Deus não por obrigação, não por constrangimento, não por medo, não como uma forma de barganha. O que é barganha? Barganha pode ser uma troca fraudulenta, pode ser uma troca fraudulenta. Uma troca fraudulenta é uma troca criminosa. E isso acontece quando muitas vezes alguém faz algo para Deus porque quer receber algo em troca. Não faz por amor, mas faz por obrigação, por constrangimento, por medo. Medo de ir para o inferno. Tem muita gente que serve, tem muita gente que se vê em santificação, não é por amor, mas é porque tem medo. Medo de ir para o inferno, medo de ficar doente, medo de não ser próspero. Isso é barganha, irmãos. Isso é barganha. Por isso que Paulo aqui, ele é claro. Recebemos graça, salvação, não por mérito nosso, e apostolado, e nós sabemos que
estamos na presença do Senhor e o servimos por amor do seu nome. Por amor do seu nome, porque nós queremos glorificar aquele que nos salvou. Glorificar é reconhecer e exaltar a santidade daquele que nos salvou, Cristo Jesus. A sua santidade são as suas perfeições. Nós queremos glorificar o Senhor, é por amor. Aliás, o Evangelho não é isso, irmãos? O Evangelho não diz respeito àquilo que nós precisamos fazer, mas o Evangelho diz respeito àquilo que já foi feito por nós. Jesus nos salvou. Por isso, vamos servir por amor. Tudo que você fizer para Deus, na pessoa de Cristo, tudo que você fizer para o reino, tudo que você fizer para uma pessoa, faça por amor. Amor a Cristo. E não amor a você mesmo. Aliás, tem muita gente que faz alguma coisa, quer fazer alguma coisa e procura fazer alguma coisa porque quer receber os louros, os holofotes. O que uma mão faz, que a outra não veja. Nós servimos por amor do seu nome. E aí Paulo ele vai completar esse versículo dizendo: por meio dele viemos a receber graça, apostolado por amor do seu nome, para a obediência de fé. E agora Paulo está dizendo que a vida de um cristão, tudo o que ele é, tudo o que ele faz, ele precisa fazer para a obediência da fé. Indicando aqui tanto obediência que flui da fé, do mandamento, do conhecimento, dos preceitos, do que Deus quer para as nossas vidas, os seus propósitos, a sua maneira. Nós precisamos viver segundo a maneira que Deus tem proposto para cada um de nós. Mas também para a obediência de fé significa a fé que implica submissão, entrega. Então, a nossa carreira cristã, como servos, nós devemos viver como servos para a obediência da fé. Primeiro, vivendo de acordo com a fé, vivendo de acordo com os mandamentos, com o Evangelho de Cristo, segundo a vontade daquele que nos salvou. Não podemos fazer nada que não seja da vontade de Jesus. Quando Paulo aqui nesse mesmo versículo fala de sua vocação, do seu apostolado, ele está dizendo que o seu apostolado está fundamentado na obediência de fé. Então ele vive o apostolado dele, ele vive a vocação dele, o serviço dele, ele faz a obra de Deus segundo o mandamento de Jesus, segundo os padrões que Jesus deixou para os seus discípulos, e não do jeito dele. Mas ele também diz aqui, quando ele fala em em obediência de fé, ele está falando em submissão, em entrega servil. Eu não me pertenço, eu pertenço ao meu Senhor. Aliás, irmãos, nós como cristãos, nós não podemos de forma nenhuma colocar alguma condição para servirmos a Deus, a Cristo Jesus. Amém? Se a gente não vigiar, a gente começa a colocar condições. O verdadeiro servo, o verdadeiro doulos, aquele que é escravo, aquele que não se pertence, mas pertence ao seu possuidor. Esse servo que é chamado para ser apóstolo, como foram os nossos irmãos no passado, mas os servos que são chamados hoje para serem pastores, presbíteros, diáconos, professores, líderes
líderes de crianças, de adolescentes, de jovens, de mulheres, de homens. Nós não podemos colocar nenhuma condição, porque nós que recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, nós o fazemos para a obediência da fé. Segundo a fé, segundo a vontade do nosso Senhor, e em total submissão. Nós não nos pertencemos. Vamos ter cuidado, irmãos. Cuidado em ficar colocando condições para servir. Condições para estar na igreja. Aliás, tem muita gente que coloca tantas condições para estar na igreja. Eu só vou na igreja se lá na igreja acontecer isso, acontecer aquilo, se lá estiver tal pessoa, enfim, tantas condições. Olha, irmãos, existem muitas pessoas que, inclusive hoje em dia, não estão frequentando a igreja. E se de repente nós conversarmos com essas pessoas, elas vão colocar as suas condições, vão colocar as suas justificativas. Quando de repente tiver isso lá, de repente até eu volte. Falácia, irmãos. Me perdoe usar aqui a expressão desculpas esfarrapadas. Porque nós cremos que Jesus está em nosso meio. Amém, queridos? Jesus está no meio da sua igreja, irmãos. Nós temos a nossa família da fé, estamos ali na Igreja Presbiteriana do Cônigo. Nós estamos ali, uma igreja fiel à palavra, onde se prega a palavra. Nós não somos uma comunidade de pessoas perfeitas, mas estamos procurando ali obedecer ao nosso Senhor, viver para Ele, em serviço a Ele. Paulo é um apóstolo, alguém que foi salvo por amor do nome de Jesus e para obediência. Cuidado em ficar colocando condições. Cuidado, isso é perigoso. É por isso que pessoas hoje que se dizem cristãs estão vivendo totalmente distantes de Deus, não estão engajadas no corpo de Cristo. Essas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo, queridos. O diabo tem colocado diante dessas pessoas uma bandeja de justificativas, para que elas não estejam engajadas no corpo de Cristo, atuantes no corpo de Cristo, servindo, revelando a salvação, revelando que realmente elas são salvas em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, sinceramente, você pode dizer, tem como a gente compreender que uma pessoa seja salva, mas que não tem o desejo de estar no meio da comunidade, interagindo com o corpo de Cristo? Não dá para entender. Não dá para entender. Por isso, obediência de fé é submissão, é entrega, sem condições, porque eu não me pertenço, pertenço ao meu Senhor. Entre todos os gentios, entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo aqui afirma que aquela igreja pertence a Cristo, é uma palavra de consolação, é uma palavra de esperança, é uma palavra que gera consciência. Aliás, Paulo não perde o seu tempo. As palavras de Paulo são palavras sábias que fomentam fé, que fomentam consciência. Olha, vocês agora pertencem a Jesus Cristo. Aliás, irmãos, como cristãos, nós precisamos sempre procurar fomentar fé nas pessoas, ter uma palavra de fé para a vida de nossos irmãos. Imaginem como foi bom para aquela igreja ouvir isso, que eles pertencem a Jesus. Paulo fala isso com autoridade apostólica.
A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Paulo está sempre exortando, sempre gerando consciência. Olha, vocês que estão aí em Roma, naquele momento, a capital do mundo, a senhora do mundo, uma cidade infelizmente tomada pelo pecado, pela idolatria, pela imoralidade. Então Paulo já na apresentação, ele já exorta, ele já alerta, olha, vocês são santos, vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo, vocês pertencem a Jesus, aquele que é santo, aquele que é puro. Por isso vocês precisam viver vida santificada. Vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Não pertencem a esse sistema pecaminoso, corrompido, que faz de tudo para encravar suas garras diabólicas naqueles que pertencem a Deus e desviá-los do caminho do Senhor. Por isso, vigiai e orai. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E Paulo termina esse prefácio da sua carta aos Romanos com essa palavra também de fé, de esperança. Que a graça, a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém, queridos? A paz do Senhor está sobre nós, a sua graça está sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas lições preciosas! Paulo, nesse prefácio, nessa apresentação, nós vemos claramente aqui, irmãos, que a glória pertence a Deus. A glória pertence a Cristo. Ele é apenas um servo que agora foi transformado em apóstolo pela graça de Deus. É o meu Senhor. É Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um restante de noite abençoado. Que possamos começar essa semana assim, queridos irmãos, como servos que receberam seus dons, suas vocações, servos que foram salvos, servos que receberam uma graça, mas que também receberam trabalho, receberam um ministério, servos que vão servir por amor, não por orgulho, não por barganha, não por medo, não por constrangimento, não por obrigação, mas por amor, porque nós sabemos o que Cristo fez por nós naquela cruz. E vamos servir em obediência, não do nosso jeitinho, mas do jeito que Deus quer. Numa atitude de total submissão, não colocando nenhum obstáculo, não colocando nenhuma condição, mas se entregando totalmente à obra de Deus, se entregando totalmente para o serviço do Senhor, se entregando totalmente para ser um instrumento de honra e glória ao nome daquele que nos salvou. Nós pertencemos a Jesus, somos chamados para sermos santos. E a certeza é que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estará sempre conosco. Como nós já falamos pela manhã, né, irmãos? Essa jornada é certa. A chegada dessa jornada é certa. Estamos debaixo da graça sobrenatural, poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos terminar orando, agradecendo a Deus pelos aniversariantes da semana,
Hoje está aniversariando o nosso irmão Damião. Já oramos com o nosso irmão Damião hoje, completando mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Damião, a nossa irmã Nélia, toda a família. No dia 6 vai estar aniversariando a nossa querida irmã Teresa. Que Deus abençoe também a nossa irmã Teresa. No dia 8, a nossa irmã Ingrid. Que Deus também abençoe a nossa irmã. No dia 9, o nosso irmão André Martins. Que Deus abençoe esses irmãos. Que Deus vai continuar derramando as suas benesses sobre essas vidas preciosas que foram salvas através do derramamento do sangue precioso do seu filho. E é por isso que esses seus filhos precisam valorizar, sim, a vida. Completar mais um ano de vida na presença de Deus é uma graça. E nós devemos nos ver agraciados por Deus e gratos a Ele, porque a vida é um dom de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Na terça-feira nós estaremos aqui às 19h30 em nossa reunião de oração. Irmãos, nós trocamos a plataforma Zoom para o Meet, ficou bem melhor, então você pode participar, baixe o aplicativo e nós temos realmente vivenciado momentos preciosos em nossa reunião de oração, sempre às terças-feiras, às 19h30. Na quinta-feira, toda quinta-feira, 19h30, a nossa reflexão. E domingo, sempre pela manhã, 9h30, às 10h30, e à noite nós encerramos às 19h. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer o Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado porque chegamos ao final desse dia, meditando na Tua Palavra, bebendo a Tua Palavra, essa Palavra que tem realizado, Pai, mudanças tremendas na nossa vida, ministrada pelo Teu Espírito Santo. Como é maravilhoso estudarmos a Tua Palavra, meditarmos na Tua Palavra. Ela enche a nossa vida, ela preenche o nosso coração, ela nos dá alegria, gera paz. Obrigado, Pai. Obrigado porque temos a Tua Palavra. Obrigado porque temos o Teu Espírito Santo habitando em nós. Oh, Pai. Obrigado, Pai, aplicando essa palavra na nossa vida dia após dia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Queremos também colocar os aniversariantes diante do Teu altar. Abençoe os nossos irmãos, suas famílias, e que eles continuem firmes na presença do Senhor. Abençoe toda a nossa igreja, a nossa família da fé, a Igreja Presbiteriana do Cônigo, bem como abençoe todo o Teu povo, toda a Tua igreja, Jesus, espalhada pela superfície da terra. Abençoe todos os nossos irmãos. Ó Pai, também continue com a nossa nação em meio a essa crise. Abençoe os governantes, abençoe as instituições, Pai, que o Senhor possa levantar servos que estejam servindo a sociedade de uma forma verdadeira. Ó Pai, é o que nós te rogamos. Nós precisamos orar, ó Pai, pelo nosso país. Nós precisamos orar por toda a autoridade constituída. Então nós estamos fazendo isso, exercendo o nosso ministério de intercessores. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos dê um restante de noite abençoada e nos dê também uma semana abençoada, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Tenha uma semana abençoada. Fiquem na paz.